Feche os olhos. Imagine uma massa de água tão escura e profunda que a luz do sol nunca tocou o seu fundo. Agora, pergunte a si mesmo: o que se esconde nas nossas próprias profundezas? Que medos? Que maravilhas? Que mistérios vivem no nosso inconsciente? Todo o lago profundo é um espelho da mente humana, mas nenhum é tão poderoso como o Lago Ness. Por quase um século, uma criatura tem sido o rosto do nosso fascínio pelo desconhecido. Um nome sussurrado com uma mistura de medo e carinho: Nessie. E se lhe dissermos que a busca por este monstro nunca foi sobre encontrar um animal? E se for sobre confrontar um reflexo? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nesta história, não para provar ou desmentir, mas para entender. Desde um santo medieval que enfrentou uma besta, até o ADN que flutua invisível na água, vamos desvendar por que razão esta lenda se recusa a morrer. Esta não é apenas a história de um monstro. É a história sobre a nossa necessidade de acreditar que o mundo ainda é mágico. Para encontrar a primeira sombra de Nessie, temos de viajar a um tempo em que o mundo era ele próprio um lugar de mitos e monstros, o século VI. A nossa história começa com um homem, um santo chamado Columba. Em 565 d.C., este missionário irlandês viajava perto do rio Ness, a fonte de vida do famoso lago. A sua biografia, escrita um século depois, conta que Columba encontrou um grupo de locais a enterrar um homem, morto por uma besta aquática enquanto nadava. Onde outros viram terror, Columba viu uma oportunidade. Ele ordenou a um de seus seguidores que nadasse no rio. Quando a criatura emergiu com um rugido assustador, de boca aberta, pronta a atacar, Columba não vacilou. Ele ergueu a mão, fez o sinal da cruz e ordenou: "Não vás mais longe, recua já." O monstro, diz a lenda, fugiu como se puxado por cordas. Este é o primeiro sussurro da lenda. Mas era um relato real? Os historiadores duvidam. As biografias de santos eram propaganda, repletas de milagres. Derrotar uma besta era a metáfora perfeita para o cristianismo a triunfar sobre as crenças pagãs, cheias de espíritos aquáticos como os kelpis. A história de Columba não era provavelmente um relato zoológico, mas sim uma parábola sobre a fé a domar o caos. E a prova mais forte disso? O que se seguiu foi um silêncio profundo, que durou 1.300 anos. A besta desapareceu. O lago era apenas um lago. A semente do mito tinha sido plantada, mas ficou adormecida, à espera do solo fértil da ansiedade moderna para finalmente despertar. E quando o fez, tornou-se algo que nem São Columba poderia ter imaginado. Pulamos para o ano de 1933. O mundo atravessava uma crise. A ansiedade pairava no ar, e o desejo por algo mágico era quase desesperado. Foi nesse cenário que uma nova estrada, a A82, cortou as margens do Lago Ness como uma cicatriz moderna na paisagem antiga. Pela primeira vez, aquele lago isolado se abriu aos olhos de todos. Mas aquela estrada não ofereceu apenas uma vista. Ela escancarou uma janela para o inconsciente coletivo. Em abril daquele ano, um casal local, os Mackay, afirmou ter visto uma besta revolver as águas. Um jornalista da região, Alex Campbell, escreveu sobre o caso e usou uma palavra que acendeu a fogueira da imaginação pública: monstro. E isso foi o suficiente. De repente, todos queriam ver. Os relatos se multiplicaram. Corcundas que se moviam, pescoços compridos emergindo, até uma criatura cruzando a estrada diante de um carro. O mundo queria acreditar em monstros, e o Lago Ness parecia disposto a entregar um. Mas toda lenda precisa de um rosto, e ele veio. Em abril de 1934, pelas mãos do Daily Mail, a famosa fotografia do cirurgião, tirada por um médico londrino respeitado, Robert Kenneth Wilson, mostrava algo que paralisou o mundo: um pescoço fino e sinuoso, rompendo a superfície escura da água. Aquilo parecia um plesiosauro, um fantasma da era dos dinossauros que de alguma forma havia sobrevivido até nós. Aquela imagem se tornou um ícone. Para milhões, era a prova definitiva. Afinal, um homem da ciência não mentiria.
A fotografia gravou Nessie na mente do planeta, transformando o boato em um mistério paleontológico. A lenda agora tinha uma forma e parecia inabalável. Mas os fantasmas mais convincentes quase sempre são aqueles que nós mesmos inventamos. Durante 60 anos, a fotografia do cirurgião foi o evangelho do mito de Nessie. Os céticos eram apenas vozes no deserto. Mas a verdade tem uma paciência infinita. Em 1994, num leito de morte, Christian Sperling confessou: a fotografia era uma fraude, uma vingança meticulosamente planejada. O cérebro da operação era Marmaduke Wetherell, um caçador contratado pelo Daily Mail para encontrar o monstro. Depois de ser publicamente humilhado por confundir pegadas de hipopótamo com as da criatura, Wetherell jurou vingança contra o jornal que o ridicularizou. Ele recrutou seu enteado, Sperling, um modelista, para criar a ilusão. O monstro era, na verdade, um submarino de brincar com um pescoço de massa de madeira. Levaram o brinquedo para o lago, fotografaram-no e usaram a reputação impecável do cirurgião Robert Wilson para dar credibilidade à mentira. A imagem que definiu uma lenda não era um dinossauro, era um brinquedo nascido da raiva. Com o ícone em ruínas, outras provas começaram a aparecer frágeis. O que as centenas de outras testemunhas viam? A resposta estava muitas vezes não no lago, mas nas suas próprias mentes. A pareidólia, a nossa tendência para ver rostos em nuvens e monstros em ondas, explica muito. Outras visões tinham explicações mais simples. Ontras a nadar em fila, troncos de árvores a dançar com o vento, e uma das mais estranhas, mas plausíveis, elefantes de circo. Nos anos 30, os circos paravam para deixar seus animais banharem-se no lago. Um elefante a nadar, com a tromba e o topo da cabeça visíveis, é uma imagem estranhamente semelhante à de Nessie. O castelo de cartas não apenas desmoronou, foi soprado pelo vento, revelando que a base da lenda moderna era uma mistura de mentiras, ilusões e um desejo desesperado de acreditar. O monstro tinha desaparecido. Mas será que o lago estava mesmo vazio? Durante 60 anos, a fotografia do cirurgião foi o evangelho do mito de Nessie. Os céticos eram apenas vozes no deserto. Mas a verdade tem uma paciência infinita. Em 1994, num leito de morte, Christian Sperling confessou: a fotografia era uma fraude, uma vingança meticulosamente planejada. O cérebro da operação era Marmaduke Wetherell, um caçador contratado pelo Daily Mail para encontrar o monstro. Depois de ser publicamente humilhado por confundir pegadas de hipopótamo com as da criatura, Wetherell jurou vingança contra o jornal que o ridicularizou. Ele recrutou seu enteado, Sperling, um modelista, para criar a ilusão. O monstro era, na verdade, um submarino de brincar com um pescoço de massa de madeira. Levaram o brinquedo para o lago, fotografaram-no e usaram a reputação impecável do cirurgião Robert Wilson para dar credibilidade à mentira. A imagem que definiu uma lenda não era um dinossauro, era um brinquedo nascido da raiva. Com o ícone em ruínas, outras provas começaram a aparecer frágeis. O que as centenas de outras testemunhas viam? A resposta estava muitas vezes não no lago, mas nas suas próprias mentes. A pareidólia, a nossa tendência para ver rostos em nuvens e monstros em ondas, explica muito. Outras visões tinham explicações mais simples. Ontras a nadar em fila, troncos de árvores a dançar com o vento, e uma das mais estranhas, mas plausíveis, elefantes de circo. Nos anos 30, os circos paravam para deixar seus animais banharem-se no lago. Um elefante a nadar, com a tromba e o topo da cabeça visíveis, é uma imagem estranhamente semelhante à de Nessie. O castelo de cartas não apenas desmoronou, foi soprado pelo vento, revelando que a base da lenda moderna era uma mistura de mentiras, ilusões e um desejo desesperado de acreditar. O monstro tinha desaparecido. Mas será que o lago estava mesmo vazio? A tecnologia ofereceu uma nova esperança. Se algo grande vivia ali, a ciência iria encontrá-lo. Nos anos 60 e 70, expedições de sonar registraram contatos enigmáticos, mas nunca conclusivos. Uma famosa fotografia subaquática de uma barbatana acabou por se revelar uma imagem manipulada. A maior busca de todas, a Operação Deep Scan de 1987, varreu o lago com 24 barcos. Detectaram um objeto grande não identificado, mas este desapareceu tão misteriosamente como surgiu. Em 2003, a BBC usou 600 feixes de sonar e concluiu: não havia nenhum animal grande e desconhecido no Lago Ness. Mas a ciência tinha uma última carta na manga: o ADNA ambiental. Em 2018, o professor Neil Gemmell liderou um projeto para catalogar toda a vida no lago através de amostras de água. Era a autópsia definitiva do mistério.
Os resultados, publicados em 2019, foram claros. Não havia ADNA de plesiosauro, nem de tubarão, nem de qualquer outro grande peixe exótico. A teoria do dinossauro estava geneticamente morta. No entanto, no meio dos dados, surgiu uma pista fascinante, uma quantidade muito significativa de ADNA de enguia. Elas estavam em todo lado. Isto levou o professor Gemel a uma nova hipótese. A lenda de Nessie poderia ser explicada por enguias gigantes. Embora não haja provas do seu tamanho, a abundância de ADNA torna plausível que algumas possam atingir proporções anormais. Uma enguia enorme, ondulando na superfície, seria um fantasma biológico, um animal real capaz de alimentar um mito. A ciência tinha finalmente encurralado o monstro, substituindo-o por uma possibilidade fascinante. Mas, será que a resposta científica é a única que realmente importa? A nossa viagem pelas profundezas não acaba aqui. Se a busca por respostas e a paixão pelos grandes mistérios é o que o move, subscreva o nosso canal e ative as notificações. Há muitos outros abismos para explorarmos juntos. Então, onde é que isto nos deixa? Começamos com um santo a domar uma besta. Vimos um mito explodir graças a uma estrada e a uma fotografia de um submarino de brinquedo. E seguimos a ciência enquanto ela pacientemente trocava um dinossauro por uma enguia gigante. As provas são claras, não há um monstro pré-histórico no Lago Ness. E, entanto, a lenda está mais forte do que nunca. Por quê? Por que continuamos a olhar para aquela água escura com esperança? A resposta é que Nessie se tornou um motor econômico, injetando milhões na Escócia. Toda uma indústria depende da sua existência. Em certo sentido, o monstro é demasiado valioso para desaparecer. Mas a razão mais profunda está em nós. A lenda de Nessie toca no nosso desejo por um mundo que ainda não foi totalmente decifrado. Num tempo de satélites e certezas, a ideia de que um lago ainda pode guardar um segredo antigo é quase uma necessidade. Novos avistamentos continuam a surgir, como na Grande Caça de 2024, mantendo a chama acesa. No final, a verdade sobre o monstro do Lago Ness é dupla. A verdade científica é que o monstro é uma miragem, feita de enguias, ondas e da nossa imaginação. Mas a verdade cultural é que Nessie é real. Ela vive nos livros, nos filmes e, mais importante, no espaço sagrado da nossa imaginação coletiva. A lenda do Lago Ness não é sobre um monstro de carne e osso. É sobre a nossa necessidade de maravilha, o nosso amor por um bom mistério e a alegria de olhar para a água escura e perguntar: e se? E essa é uma verdade que nenhuma ciência poderá alguma vez desmentir.